Olá! Para muitas pessoas, falar sobre sexo ainda é um tabu, inclusive para mães e pais. Só que ter essa conversa com os filhos é muito importante. Os adolescentes precisam de orientação, até por uma questão de prevenção de doenças e gravidez indesejada. Estão com a gente a atriz Simone Soares, mãe da Luana, de 15 anos, e a psicóloga Daniela Freixo de Faria. Daniela, existe um momento certo de falar sobre sexo com os filhos? É uma pergunta e tanto, hein, Vô? Então, acho que a gente tem uma questão que é assim, normalmente as crianças perguntam, e é muito importante que quando elas vierem fazer a pergunta, que a gente primeiro investigue o que ela sabe, para que a gente não responda mais do que isso. Mas por volta dos 11 anos é quando as crianças também começam a estudar isso na escola. Então, acho que 11 anos seria uma ótima idade, caso a pergunta não tenha vindo antes, para que a gente comece a ter essa conversa. E aí responde de acordo com a idade. Responde de acordo com a idade, mas é bom investigar, porque às vezes você quer dar uma aula sobre o assunto, é muito, não precisa. Entendi. Então, o que você acha que é, o que você já sabe, para que daí a gente vá andando conforme a criança vai Ótima sustentando também. Até porque, né, já começam as mudanças do corpo, Simone. Vocês, como é que foi? Em que momento vocês duas tiveram essa conversa? Porque tem que chegar o momento de ter essa conversa ou ela já vem desde que é criança? Eu acho que você vai dando uma pitadinha de cada vez, né? Vai contando sobre as mudanças do corpo, vai contando aos poucos. Você tem uma história engraçada na escola, não tem? Qual? Qual delas? Agora você vai ter que contar. Qual que é? Tem uma, porque eu tava no 4º ano. E eu sempre fui uma pessoa, tipo assim, eu não sabia muito das coisas. Não sabia. Daí a gente tava estudando sobre acasalamento de borboletas, acasalamento, sabe? E daí todo mundo falando, eu não sabia o que era acasalamento. Daí eu cheguei e perguntei, mãe, o que é acasalamento? Eu falei, a gente faz acasalamento também? Que linda! Eu sabia o que era. Mostrando isso, que assim, na sala dela, muitos já sabiam muitas coisas e ela foi sabendo aos poucos, né? Porque eu acho importante você ir contando aos poucos. Até para aproveitar bastante a infância, né? E Luana, como é que é essa conversa com a sua mãe hoje? É uma conversa que você tem vergonha ou você tem liberdade para falar o que quiser com ela? É tranquila, porque ela é muito amiga minha e a gente também já assistiu várias peças dela que tinha coisas sobre isso. Acho que tá, tipo, sempre foi na idade certa. Acho que não tem nenhum problema entre... Agora a gente sabe, né, Daniela, que isso muda de uma casa para outra. Nem todos os pais se sentem à vontade para falar sobre sexualidade com os filhos. Mas é importante que tenha um adulto para orientar. Aí quais são as opções? É interessante isso, porque a educação com relação à sexualidade, que é como a gente se coloca no mundo, é você estar vivo, não é só sexo, né? Sexualidade é todo um desenvolvimento do estar no mundo. Ela está acontecendo caso alguém esteja falando sobre isso ou orientando, ou o silêncio. O silêncio, ele também está dizendo coisas, está dizendo que, olha, talvez seja um tabu, talvez... Então, é importante a gente, primeiro, olhar a nossa própria história, entender por onde fomos, mas perceber que hoje a gente pode até querer que os filhos tenham mais informação, sejam mais livres nesse sentido, mas eles ainda precisam de orientação. Eu sinto que às vezes a gente fica meio desbalanceado, né? Porque para mim foi tão sem informação, agora eu quero dar toda a informação. Não, é importante a gente trazer orientação com calma, um passo de cada vez. Mas se os pais não se sentem à vontade, pode recorrer a um especialista ou alguém da família? Então, acho que sim. Normalmente até a criança, um pré-adolescente até busca uma pessoa, quer conversar com a tia tal e tudo mais. A ginecologista. A ginecologista, né? mas é importante a gente saber que no silêncio uma educação está acontecendo. E é importante não ficar sem essa orientação, porque a gente sabe dos riscos de doenças, o risco de uma gravidez indesejada na adolescência, né? Então é importantíssimo ter essa conversa. Mas acho que quando gera curiosidade, né, é melhor você saber para quem você vai perguntar, porque às vezes, por exemplo, na internet sai pesquisando e pode pesquisar mais, né? Não, e coisa também que... Informação errada, Informação errada. Como é que você sente isso? Como é que foi para você e como é que é entre os seus amigos? Ai,
pra mim foi muito tranquilo, assim. A curiosidade veio, mas sempre tava com a minha mãe contando. Só que eu acho muito importante pros pais também não criarem, tipo, como se fosse uma grande coisa. Porque daí a pessoa vai ficar, tá, mas por que você tá fazendo tanta cerimônia pra falar sobre isso? Porque, assim, eu acho que o pai quer acabar com o tabu, os pais querem, mas acabam criando um tabu maior ainda na vida da pessoa. Então, acho que, tipo, tem que dar liberdade pra falar, mas também tem que entender que, tipo, cada adolescente tem o seu tempo. Às vezes também não tá querendo conversar com a mãe ou com o pai, tem a privacidade, mas também tem... Não é? Olha, eu fico emocionada. É porque Então- tem certas coisas que eles vão guardar só pra eles. É, né? que não precisa também conversar. Eu acho que também tem que fazer a intimidade, pressão, né? entendeu? Ela fala assim Porque- pra mim, isso é minha privacidade. Isso é minha privacidade, é Eu acho importante. importante a privacidade mesmo, Eu né? acho que é muito importante, porque senão acaba fazendo uma pressão contrária. Em vez de não falar nada, tipo, querendo saber tudo, acaba às vezes criando um ambiente muito mais tenso e É muito um mais... equilíbrio, né, gente? Como tudo na vida, né? E estar disponível, né? Estar disponível para esse espaço existir. É, e falar, tipo, ó, se quiser contar, você conta. Se não quiser, também não tem problema. Mas eu tô aqui, eu acho isso legal. Acho que é mais como orientadora e não como palpiteira. Isso, exatamente. Deixar seguir o tempo. Ó, então, depois do intervalo, a gente vai contar com a participação de uma ginecologista para orientar a gente. Ó, o nosso papo continua daqui a pouco. Fique com a gente. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe, falando sobre sexualidade na adolescência. Eu estou com a obstetra e ginecologista Carolina Ambrogini, que é do Projeto Afrodite. O que é esse projeto? Olá, Mari. O Projeto Afrodite é um centro de sexualidade feminina da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. E vocês atendem lá muitas adolescentes com dúvidas? Atendemos algumas, sim. Uhum. É bem comum. E precisa ter mesmo essa orientação, né, com os adolescentes. Os pais não devem ter medo de ter essa conversa, até por uma questão de prevenção. E daí, se os pais não conseguem conversar, é melhor procurar quem converse? Exatamente. Os pais ainda têm medo da sexualidade dos filhos, né? Eles têm medo de que seja algo muito exacerbado, eles têm medo das doenças sexualmente transmissíveis, eles têm medo da gravidez na adolescência. Então, eles têm uma certa dificuldade de abordar esse assunto. E quando eles abordam, muitas vezes eles abordam com aspectos muito negativos. Cuidado, você vai engravidar, você vai pegar uma doença. E o adolescente vai se afastando desse pai, porque ele não quer saber disso. Ele quer saber o que é sexo. Né? E o que tem de bom O no que tem sexo? de bom, né? Então, se a sexualidade for conversada de uma forma natural, todo mundo faz, é uma coisa boa, é uma coisa para dar prazer, para receber prazer, mas tem que ter algumas responsabilidades, né? As responsabilidades é evitar a gravidez e evitar situações de abuso, né? E, doutora Carolina, sabe que quando a gente escreveu no Facebook do Momento Papo de Mãe que ia falar sobre isso, teve um pai que escreveu lá, eu tô tranquilo porque eu só tenho filho homem. O que é, talvez, um erro, porque também precisa conversar com o filho homem, né? Claro, claro. As meninas é comum as mães levarem no ginecologista, né? Então, as meninas têm esse espaço. Os meninos ficam no limbo. E aí eles vão aprender sobre sexo de forma muito errada, com amigos, com filmes pornôs, né? E isso vai gerando muitos conflitos, vai gerando muitas dúvidas, ideias erradas sobre o que é sexo, né? E até porque os meninos também precisam se preocupar com Sim. doenças e com a gravidez Claro. da namorada, Com né? certeza, né? Uma responsabilidade dos dois agora. Não é só da menina que carrega, né? E daí essa conversa, assim, a mãe também pode conversar com o filho homem, pode ser com o pai, ou então até levar num especialista para ter a conversa? O que eu sugiro para os pais? Que não sentem os filhos e falam, bom, agora vamos conversar sobre sexo, dessa forma formal. Isso afasta. Converse sobre sexo e nas situações do dia a dia, para naturalizar a questão, até para você não ficar com vergonha. Essa conversa formal, eles vão ficar super intimidados. Enquanto que no dia a dia, quando aparecer uma cena, num filme, numa novela, aproveita o gancho, já fala alguma coisinha, mas fala sempre de uma forma natural, sem ser uma coisa assim, algo
Sem ser uma coisa assim que passe uma ideia de que o sexo é uma coisa ruim, que vai engravidar, que vai acabar com a vida, que os pais têm essa coisa, né? Esse cuidado precisa ter mesmo, né? Vocês querem aproveitar e fazer alguma pergunta? Eu quero. Em relação ao absorvente interno, as meninas já podem usar? Porque na minha época eu não podia usar. E agora? Então, graças a Deus que elas podem usar um absorvente interno, que elas não precisam se privar da praia, da piscina por conta da menstruação. Mesmo que não tenham tido relação sexual, Mesmo não precisa que esperar não tinham, ter. o ímen, ele tem um orifício por onde sai o fluxo menstrual. Então, a menina pode inserir o absorvente interno por esse orifício. E hoje o conceito de virgindade não está mais no ímen. Isso é coisa muito antiga. A menina deixa de ser virgem ou não se ela tem uma relação sexual e não se ela tem ou não tem ímen. Então, isso já foi muito desmistificado, a gente orienta. Eu falo que é importante começar com o mini para elas se adaptarem, mas à medida que elas vão se adaptando, ok usar. Quem quiser saber mais, ou até para os adolescentes que quiserem tirar dúvidas, tem um site para deixar? Tem, é www.carolinaambrogini.com.br. Luana, você já foi a um ginecologista? Já fui. Que, inclusive, ela é filha do ginecologista da minha mãe e ela fez o meu parto. Olha! Então, eu teve um dia que eu tava assistindo o meu parto e daí eu ouvi ela falando, não, pai, faz isso aqui, não sei o que lá. Eu falei, caraca, mãe, meu ginecologista. Eu acho que isso é muito legal, porque daí é uma relação familiar, sabe? É uma relação de confiança, né? Isso. Porque é a sua médica, você pode fazer perguntas para ela e mesmo você não tendo iniciado a sua vida sexual, o seu corpo está em transformação, né? Legal você já ter uma médica para você tirar suas dúvidas. Sim, acho isso muito importante. E, inclusive, nessa consulta, a gente sabe, né, que a adolescente, ela deve ir sozinha, né? A mãe não precisa acompanhar durante a A mãe consulta. acompanhou até um certo ponto. Daí ela entrou sozinha para ela ter a privacidade dela também, né? Esclarecer as dúvidas e ficar mais à vontade. Né? E entre os seus amigos, assim, tem muita vergonha, porque a vergonha faz parte também. Ou você, em algum momento, já teve vergonha de conversar com a sua mãe e daí tem que superar essa vergonha? Não, acho que assim, os meus amigos, eles têm uma relação até tranquila com os pais, mas também não contam muito dessas coisas, porque é a privacidade da vida, né? E eu conto coisas com a minha mãe, só que eu também acho que eu tenho minha privacidade, ela tem a privacidade dela, entendeu? Acho Luana, que... tem muita cobrança entre os jovens, assim, você já fez sexo, você não fez ainda? Tem muito isso na sua turma? Olha, na turma de amigos que eu ando não tem, mas lá de fora eu percebo que tem bastante. Mas graças a Deus na minha é muito tranquila. E você tem que se posicionar também, né? Se eu não estou no meu momento, né? Se respeitar, né? respeitar, Super né? importante. Cada um no seu momento certo, né? Se amar, né? É verdade. Olha, foi muito gostoso o nosso bate-papo. É muito importante para todas as famílias brasileiras dividir as histórias de vocês com todo mundo. A Luana e a Simone que vieram do Rio de Janeiro, especialmente participar do Momento Papo de Mãe. As duas têm um canal no YouTube muito legal que falam sobre tudo isso, né? Relação mãe e filha. Isso. Qual que é o nome do Eu canal? e ela. Eu e ela, e a ideia foi para a gente dividir, porque quem divide soma, dividir essa união que a gente tem e para estimular outras mães a ficarem mais unidas com as filhas e as filhas também confiarem mais nas mães. E a Luana é cantora. Num próximo programa ela vem aqui para contar dessa carreira dela, cantora. Bem mesmo. Daniela, muito obrigada pelas que agradeço. orientações. A Daniela tem rede social para deixar? Então, podemos deixar o canal do YouTube, Conversa com Criança. Vocês também têm rede social, né? Tem, o meu Instagram é Luana Soares SM. E o meu Instagram é Simone Soares. Ah, legal, tá ótimo. E eu quero falar também como mãe de menino, que tenho menina e menino, que a gente tem que conversar com os meninos. Quero reforçar isso também, né? A gente precisa conversar com os nossos meninos. O Momento Papo de Mãe terminou. Até a próxima.